Fala, moçada! Hoje eu, Amanda Magalhães, estou aqui de host no podcast do Hambúrguer Perfeito e com um convidado que nunca apareceu aqui neste canal. Então, temos muita história para contar. Antes de apresentar o nosso convidado, eu queria agradecer os nossos super parceiros que estão com a gente. E você que tem uma hamburgueria, que está pensando em abrir, tem um restaurante, ó, eu vou te indicar porque realmente é sensacional. Se você está procurando um sistema de gestão aí para o seu negócio, Consumer tem muitas soluções para qualquer tamanho de empreendimento aí na gastronomia. Pode ir tranquilo. Tem o QR Code aqui na tela, você consegue acessar e ter todas as informações que você precisa. Se você está procurando picles, ó, essa eu posso dizer de cadeira, porque eu nunca fui fã de picles. E depois que eu conheci os picles da McCoy's, eu mudei a minha percepção sobre essa iguaria. Então, experimente, eles têm várias opções. Tem assim, ó, desde para quem quer ter em casa, embalagens menores até baldes grandes aí, para quem trabalha com food service. A galera da 24 Print mandou novidades aqui pra gente também. Essa linha, olha só que sensacional. Eles criaram uma linha de embalagens que tem todos os formatos que precisa, para combo, para batata, para hambúrguer, é fechada, é para porção, tem para todo jeito, com uma ilustração muito linda, que dá essa pegada mais street, assim, de hambúrguer, que eu achei muito legal para quem ainda não consegue fazer sua própria embalagem personalizada, mas os caras fazem também. Só que essa aqui você consegue comprar quantidades pequenas e já dá uma... Pô, seu delivery já chega diferente na casa do cliente, dá uma personalizada, né? Sai do Olha comum aí, completamente. Sai total da... Sai legal da caixinha de isopor, gente. Não dá, por favor. Caixinha E, de isopor João... é de 2014, né? Já deu. Já deu. João já chegou e eu queria... João está aqui, ó, todo fantasiado, todo uniformizado de Seara. Agradecer nossos mega parceiros, a Seara, que tem muita opção para Food Solution, também tem para quem quer comer em casa, para quem está começando negócios, tem embalagens menores, então dá para testar, tem muita coisa para fazer. O João vai contar bastante para a gente sobre isso. Mas antes, João, queria que você se apresentasse aí. Quem é você? De onde você veio? Conta pra gente. Então, sou do Rio, carioca. Apaixonado por gastronomia desde sempre, desde que eu me entendo por gente. Assim, acho que eu comecei na cozinha com 7 anos de idade, já olhando meu pai cozinhando. Mas eu acho que começou desde sempre mesmo, sabe? Tenho flashes assim de ver minha avó cozinhando, meu pai cozinhando. E acabei seguindo isso profissionalmente. Você é um cozinheiro profissional. Hoje você tem formação na área. Formação na área, já trabalhei em restaurante. Trabalhei durante um tempo em restaurante e acabei caindo pro food service. E, assim, pelo incrível que pareça, eu não esperava isso, porque assim, eu mudei de ramo, né? Dentro da gastronomia, eu acabei mudando o foco, mas, assim, acabei me apaixonando, porque é uma área completamente diferente. Você conhece gente, se lida com gente, você lida com a necessidade do operador, você começa a entender as dores do operador, você para de pensar só em cozinhar, só em receita, só no romance de um prato. E vai pro rock and roll, né? A sua formação em gastronomia, ela é cordon bleu. É cordon bleu. Só que você tem uma relação com a cozinha francesa que vem antes disso. Vem antes disso, isso. Porque, cara, eu nunca gostei de futebol, nunca gostei muito de esporte, enfim. O que eu sempre gostei foi de cozinha. Então, na minha casa era só programa do Claude Troagro passando na televisão, que maravilha, que maravilha, que maravilha. Daí, eu com 14 anos, eu me inscrevi pro Que Maravilha Chefinhos, eu tive a oportunidade de participar. Pra mim, cara, foi um sonho. Eu comparo que, assim, é como se eu tivesse com o Neymar na minha frente, sabe? Foi bem especial esse momento. Pra quem é fã de cozinha, cozinhar junto com o Claude, com o Batista, é mais legal do que trocar ideia com o Neymar. Com certeza, com certeza. Tem alguns nomes da gastronomia que a gente pode falar hoje, assim, do Brasil, que representam o Brasil no mundo inteiro e que é maior orgulho pra gente. Cara, o Claude, um francês, antes de se falar em gastronomia brasileira, o cara chegou aqui e começou a falar em maracujá, pimenta dedo de moça, tucupi, uma série de ingredientes brasileiros. Então, assim, eu acho que esse cara representa muito a gastronomia brasileira. Assim, ele tem um papel muito fundamental, muito importante no que a gente vê hoje. Com certeza. Sabe? É interessante porque ele trouxe, de certa forma, um olhar de fora para o que a gente achava que era meio banal, que estava batido. Ele trouxe um pouco disso, né? E aí, ainda bem, a gente tem outros chefes incríveis que trabalham muito bem os ingredientes brasileiros. Mas aí você foi para a TV, cara. Eu queria que você contasse um pouco mais dessa experiência. Porque é, de certa forma, o caminho contrário, né? A galera
trampa bastante, depois vem os 15 minutos de fama. Você começou com os 15 minutos de fama, menor ainda na cozinha. Isso, exatamente. Foi muita paixão, assim, por isso. Daí, eu me inscrevi com 14 anos no programa. Foi 3 dias de gravação para 40 minutos de programa, mas foi um momento muito especial. Esses 3 dias foi um processo muito legal. Eles foram na minha casa, daí entrevistaram minha família inteira. Conta aí, eu tenho curiosidade, mas como é que é esse processo seletivo para participar de um programa desse? Eu vi comercial na televisão, eu acho que passa poucas vezes isso. Eu tava na sala e eu já tinha visto que já tinha começado as gravações pelo Instagram, ficava fuxicando ali, daí eu falei... Não, peraí. É que assim, se você viu pelo Instagram, tem bem pouco tempo, né? Você ainda é quase um menor na cozinha, você é novo ainda... Já tem uma baita experiência, mas você é novo. E você já via GNT, já era um programa que você estava curtindo lá, assistindo na sala. Já tinha zerado todos os que é maravilha. Seu entretenimento já era programa de gastronomia. Sempre. E aí você viu lá no Instagram, 2013, 2014, você viu que estava... Então, eu já tinha visto que estava tendo as gravações, só que eu não tinha visto nenhum comercial, não sabia como me inscrever e tal. Acho que foi um domingo, eu estava sentado com a minha família vendo televisão, apareceu o comercial para se inscrever. Eu falei, cara, vamos tentar a sorte, eu vou me inscrever. Minha mãe na hora falou assim, vai, se inscreve agora, você adora isso, você vê isso todo dia. Daí eu me inscrevi e passou acho que 1 mês em nada. Daí passou mais um... Deu uma desencanada. Dei uma desencanada, não rolou, né? Já vi a galera participando, gravando. Daí ligaram pro telefone de casa, assim, acho que 1 mês e meio, assim, depois que eu me inscrevi. E... Daí perguntaram se eu tinha interesse, se eu queria participar da seleção. Falei, cara, lógico que eu tenho. Daí foi uma moça que trabalha no GNT, que você vai fazendo uma... Tipo uma triagem. Uma triagem, né? Você vai fazendo entrevista, e eles vão selecionando. Daí ela foi na minha casa, daí a gente fez uma entrevista, conversou e a gente passou para a próxima etapa do processo. Daí a segunda etapa do processo eles foram na minha casa, daí a gente já começou as gravações aí. Tá. Daí são esses 3 dias de gravação. Daí foi uma entrevista com a minha família inteira comigo. Eu cozinhei na época, acho que eu fiz um bacalhau espiritual. Foi uma receita que eu vi o Claude fazendo em Portugal também. Só que daí eu apresentei o prato de uma forma diferente, mas a receita era dele. E daí esse momento foi bem legal. Daí teve essa gravação na minha casa. Daí o segundo dia de gravação, que pra mim foi o mais tenso. Daí depois que começou a gravação, acho que foi um dos dias mais felizes assim, da minha vida até hoje. Eu tenho uma lembrança muito boa disso. Que foi... A gente foi no estúdio, era uma casa na Barra. E daí tava rolando... Daí, enfim... Porque assim, o primeiro Claude, ele me apresentou como é que fazia o prato. Eu escolhi o Beef Wellington pra fazer. Porque tava uma época, acho que 2014 era aquela febre de Masterchef, todo mundo fazendo Beef Wellington. Eu falei, cara, eu preciso saber fazer isso. Eu já tinha feito uma vez na minha casa, deu errado. E você resolveu arriscar no programa um negócio que você já tinha feito uma vez e tinha dado errado. Porque era a chance de eu aprender com um cara que sabe. Boa. E... Daí, enfim, daí esse dia foi ele demonstrando pra mim como é que faz o prato. Daí, a gente, cara, foi tipo um dia inteiro de gravação. Até gravar, a gente ficou umas 6 horas dentro de um quarto, assim, esperando. Porque eu não podia ver o Claude antes. Porque eles queriam gravar o impacto real. Do contato. Do contato. Daí eu me lembro de eu abrindo a porta, assim, colocando a mão na maçaneta pra entrar. Eu, cheio de maquiagem, né? Comecei a chorar e tal. Daí refaz maquiagem, tudo de novo. E daí entrei. Daí, cara, depois que eu entrei ali na porta foi mágico, assim. Porque como eu já tinha visto todos os programas, eu sabia mais ou menos como é que... Pelo menos o que ia pro ar, você já sabia qual era ali o que ia rolar na gravação, né? Daí foi muito legal, assim. Foi a parte mais de lazer do programa. Porque daí eu tava junto com ele, a gente conversou muito sobre comida. O Batista ali zoando o tempo todo. E daí na outra gravação, que daí era a prova, era o desafio. Que daí eu tive que reproduzir o prato sozinho e depois ele avaliava. Daí, acho que eu não sabia que ia ter tempo, né, de duração pra finalizar o prato. Daí era 2h30, Beef Wellington é um prato chato. Porque você tem que abrir massa, você sela a carne, volta pra geladeira várias vezes, porque ele não pode ir pro forno quente, senão o suco da carne vaza, a massa folhada fica xoxa, umedece. Vão anotando que vocês já estão tomando aula. Mas daí, enfim... Daí eu fiz o prato, foi o Beef Wellington, purê de batata e um molho à base de vinho com manteiga, bem francesão mesmo. E daí o Beef Wellington dele era de 5 estrelas, né?
A avaliação era em estrela, daí o máximo era 5 estrelas. Eu ganhei 4, porque eu fiz o Beef Wellington perfeito, só que daí fui fazer o purê faltando, tipo, 10 minutos finalizando, coloquei a manteiga toda de uma vez e quando você coloca a manteiga de uma vez, você não consegue emulsionar, né? Toda vez que você vai emulsionar alguma gordura, você tem que colocar aos poucos. E ela de preferência, a mesma lógica da maionese. Pra quem tá assistindo e já faz maionese, na hamburgueria vai entender. Exato. Pra evitar erro, você sempre coloca a gordura gelada, pra você ir emulsionando aos poucos. Eu coloquei tudo de uma vez, a gordura separou, mas enfim. Mas ficou gostoso. Foi super legal. E daí depois que eu gravei o Que é Maravilha, abriu muita porta pra mim, porque... Primeiro que o Claude, super generoso, me chamou pra trabalhar no restaurante dele. Com 14 anos? Pra trabalhar não, pra ter uma experiência. Então, eu passei 2 dias, foi um dia... Tipo um estágio, assim. Exato. Mais observando, entendendo a correria, enfim. Daí, foi um dia no Olamp, que na época era o restaurante estrelado dele, que era, era maravilhoso. Sensacional. Sensacional. Acho que esse restaurante marcou uma história também no Rio. Na época que eu morei no Rio, entre 2009 e 2012, era muito forte. Era o restaurante, tava no auge, né? Do Olamp. E daí quem ficava na linha de frente era ele, o Tomás Troagru, que é o filho dele. Antes de abrir o TT, o Tomás ficava lá com ele. E o Didi, que se eu não me engano era o chefe executivo do grupo. Daí em seguida, depois de um tempo, eu passei um dia no Checlude. Daí com a Jéssica, que é a chefe dele, a subchefe ou chefe, agora eu não sei dizer. E daí também ali foi super legal, mas é uma outra operação. Outro estilo. Outro estilo. Porque um é mais menu degustação, um jantar mais... por etapas, e o Checlude é à la carte, né? À la carte, um bistrozão, com essa característica, essa fusão do Claude de comida francesa e brasileira. E aí, você ainda no colégio, participou desses rolês todos. Então... E aí, ali você cravou, fala, mano, eu vou trabalhar com gastronomia mesmo. Certeza. Porque podia ter sido um negócio de, caraca, achei que era uma coisa que não tem nada a ver, vou sair fora. Então, depois que eu gravei, trabalhei com o Claude, tive essa oportunidade, né? Passar esse tempo com ele... Daí fui ganhando cada vez mais tesão por isso, né? O tempo todo eu só pensava nisso. Chegava em casa, vídeo no YouTube. Como fazer isso, como fazer isso, como fazer aquilo. Eu gostava muito. E daí depois de eu ter passado por essa experiência com o Claude, me abriu muitas portas. Daí, assim, eu ia em um restaurante que eu gostava, pedia pra conversar com o chefe. Daí ele me mostrava a cozinha, daí ficava de papo com ele um tempão. Mas, João, eu acho que essa é uma coisa que muita gente tem... tem gente que é mais tímida, claro, mas tem gente que acha que o cara não vai receber, que tem vergonha. Eu posso falar pelo universo das hamburguerias que a galera, em geral, curte, abre as portas, leva pra você conhecer a cozinha. Tem que arriscar. Quem gosta, assim, tem que perguntar, né? Exato. Não, você já tem. No máximo, a pessoa vai falar, mano, na minha cozinha ninguém entra, mas... E se você chega com interesse de trabalhar e querer conhecer como é que faz, acho que as pessoas sempre vão te receber bem, sabe? Tem um cara aqui em São Paulo, que quem é de fora e já tentou contato com ele vai saber, que é o Thiago, do Smart Burger. Ele é um cara que sempre quando alguém fala, mano, vou estar em São Paulo, vou comer algumas hamburguerias, queria ir conhecer... Cara, ele dá um jeito, mesmo se às vezes ele tá viajando, não tá por aí, ele fala, pode ir, procura, tem o outro Thiago lá que trabalha com ele, tem alguém da equipe, ele fala, procura fulano, vai lá e pode conhecer, pode ficar um dia na minha cozinha. Pô, isso é muito bacana. É bem legal. O Pedro, na ponta, tem uma cozinha pequenininha, mas de vez em quando também ele faz algum esquema para receber alguém. E eu acho que isso enriquece muito, né? Você conseguir ver as operações, principalmente antes de abrir seu negócio e decidir exatamente o que você vai fazer nesse universo. Você vivenciar a correria, você vivenciar a operação, a logística, eu acho que isso é muito legal, é muito importante. E aí, vendo tudo isso, você falou, bora, vou fazer. Bora, Aí terminou o colégio. Não, daí em paralelo, daí eu terminei essa fase Claude Troagru. Daí eu acabei estagiando com outras pessoas, porque eu saía do colégio e pedia para trabalhar nos restaurantes. Para trabalhar não, para ter esses estágios curtos. Teve uma vez que o Paulo Yoller estava fazendo um evento na Void. Eu já era fã porque ele tinha um vídeo como fazer hambúrguer, enfim. Bem das antigas esse vídeo, acho que a galera que gosta já viu. E daí eu descobri que ele ia fazer esse evento na Void, meu irmão me levou. Daí eu fui falar com o Paulo, daí comecei a conversar. A gente conversando, ele... Bota o menor na cozinha, bum! Me empurrou assim. Daí isso pra mim também foi o Paulinho, muito legal. ele gosta, assim, muito. Né? Ele gosta de trocar ideia, de mostrar pras pessoas como fazer. Ele também não é um cara de segredinho, não. Ele é super generoso. Zero ceridinho.
Daí ele me botou na cozinha, cara. Daí foi a primeira vez que eu vi aquele caos de perto, né? A correria para um lado para o outro. Então, porque aí evento é outra pegada, completamente diferente de Claude, de cozinha francesa, de processo, tudo organizadinho. Até porque a experiência que eu tive no Olâmpia era menu degustação cronometrado. É premeditado, né? Então, assim, você sabe quantas reservas você tem, você sabe quantas mesas você vai atender. Então, é muito organizado. Você sabe que aquela mesa tem restrição a isso, seja tudo organizado. O evento, você tá lá, o cara fala, eu quero um X-Bacon sem bacon. É isso. Acho que evento não é improvisação, mas tem um pouco de improvisação de você conseguir se adaptar ao caos ali, de certa forma. Daí eu vi aquela correria, daí eu fiquei assim, tipo, perdidinho, né? Gente passando pro lado. Daí, uma hora ele, bota o menor na chapa. Eu falei, caraca, evento assim, absurdo, cheio de gente. Quem tava na chapa? O Yasser. Do Estouro. Do Estouro, exatamente. Daí ali eu fiquei... Tem vídeos com o Yasser aqui, hein? É um cara também, uma figura emblemática. Na Universo das Hamburguerias no Rio, principalmente. Mas hoje a rede burguês já cresceu, eles têm hamburgueria em São Paulo, tem em outras cidades. Vale conferir a invasão que a gente gravou com o Yasser lá. O processo de crescimento dele foi absurdo, assim, acho que é bem inspirador. Daí, cara, esse cara tava na chapa, daí eu fiquei lá com ele, conversando, daí no final da noite eu já tinha ganhado, né? Já tinha ganhado a semana, não foi nem um dia. Pra você já valeu, Daí ele falou assim, João, aparece no Cadeg, na época a loja dele ficava no Cadeg. O Estouro ficava lá dentro. Isso. Aparece no Cadeg. Cadeg, pra quem não conhece, é um mercadão que tem lá. É um mercado municipal do Rio de Janeiro. Então, assim, lá você vai encontrar legume, fruta, ingredientes que às vezes você não vai encontrar em supermercado. Coisas a granel, né? Grão, sementes, essas coisas. E restaurantes super tradicionais. E a família do Yasser tem uma tradição, né? Tem um restaurante lá, acho que é eles Costela. Têm o Costelão. O Costelão, que é bem tradicional mesmo. Tem bolinho de bacalhau, uma costela feita por longo tempo, é bem gostoso. Sensacional, assim. Já comi lá também. E daí depois eu fui começando a andar com o Yasser. Colei na aba do Yasser, ele começou a me ensinar. Daí ele falou assim, João, aparece lá que você não... Pô, você tá bem, né? Claude, Paulinho, Yasser. Isso tudo você era menor ainda e não tinha nenhuma formação e foi meter na cara. Nenhuma formação. Na minha vida eu tive essa sorte, assim, de ter muita gente boa me apoiando. E daí eu ia no Cadeg direto e o Yasser me ensinando, da ponto de hambúrguer. Ele falou assim, aparece lá que você nunca mais vai errar ponto de carne. Então, ponto de carne, ponto de hambúrguer, Legal. Um pouco da corrida. Era uma época que eu tive a sorte de pegar ele ainda na operação. Então, assim, pra mim foi bem enriquecedor esse processo. Bem bacana, assim. Massa. E aí, depois disso tudo, terminou o colégio, você resolveu fazer gastronomia. Você quis especializar... Isso. E você escolheu Le Cordon Bleu por quê? Assim, você queria mesmo francesa? Porque tem outras opções de faculdade de gastronomia hoje no Brasil. Tem, mas a base da gastronomia é francesa, ponto. Assim, acho que existem outras gastronomias que acho que são tão iradas quanto, tão legais quanto, mas a base, o arroz com feijão, é a gastronomia francesa. Então eu falei, cara, eu vou aprender a base bem feito, para depois tentar começar a explorar outras áreas, né? Que é o meu... acho que a gastronomia francesa é a base do ponto de vista de técnicas, né? De técnica, isso. Porque tem... Bom, a gente trocou ideia essa semana na Nuga, lá no estande da Seara, e a gente falou, nós dois temos bebido muito na fonte das cozinhas orientais, que são milenares, tem outros ingredientes, outras técnicas, mas eu acho que a cozinha moderna, principalmente a cozinha estrelada, como a gente, né, que tem esse glamour, vem muito da cozinha francesa. Eu acho que a base, porque acho que quem começou a documentalizar todos os processos de gastronomia... Quem profissionalizou a cozinha foi a gastronomia francesa. Foi, exato. Mas é óbvio, assim, hoje eu tô viciado na gastronomia oriental, assim, eu brinco que é o veneninho oriental, você come, você quer mais, você quer mais, você quer mais. E daí eu fiz o Cordon Bleu, estagiei no restaurante, no Signature, que é o restaurante da escola do Cordon Bleu, e depois eu trabalhei no Irajá, passei 6 meses no Irajá, eu entrei na confeitaria, foi confeitaria, Gare de Manger, que é a praça da entrada, então pratos frios, entrada, ceviche, salada, tudo sai do Garde. E passei para a Praça da Proteína, que é o que eu mais gostava assim, de fazer. Daí a gente soltava lagostim,
peito de frango com musseline. Tinha vários pratos bem legais, assim, com bastante processo para fazer. E daí, saindo do Irajá, um amigo meu, Felipe Martins, que chefiou o Seu Vidal durante muito tempo, me ligou e falou assim, menor, tem uma proposta aqui que eu acho que você tem que aproveitar. Daí eu saí um dia de lá, encontrei ele, daí ele me falou sobre a Seara. Daí me falou sobre a vaga. Você já tinha terminado Cordon Bleu? Já tinha terminado. Tá. O Cordon Bleu eu terminei na pandemia, foi 1 ano. E daí ele me falou sobre a vaga da Seara. Eu achei interessante, mas achei muito diferente do que eu vinha fazendo. Porque aí nesse momento você saiu, né? Assim, você totalmente treinado para fazer o detalhezinho, a manteiga gelada, exato. Da cozinha francesa, e aí você foi para um trampo numa indústria do tamanho da Seara. Exato. Toneladas de produção. Toneladas para mim era uma coisa muito distante, né? Muito distante. Quando eu comecei a escutar toneladas foi até meio assustador. Mas, enfim, foi um processo completamente diferente. A vida inteira eu achei que eu ia estar dentro de uma boqueta, dentro de uma cozinha, naquele corre, naquela gritaria. Mas daí, quando eu escutei sobre essa vaga, eu falei, cara, é interessante porque eu saio um pouco da bolha da cozinha e consigo expandir. Eu continuo trabalhando com alimento, que eu acho que, assim, a vida inteira, o meu amor é comida, é alimento, mas eu vou conseguir expandir um pouco mais e ter oportunidade de estar dentro de uma indústria, né? Entender como é que funciona o food service, que eu não entendia, eu não sabia nem o que era. Então, assim, para mim foi bem engrandecedor. E aí eu queria que você contasse um pouco sobre o trabalho que você faz, que você desenvolve na Seara hoje. Tem você, a Márcia, tem um time aí que cuida... Tem um time de consultores técnicos. Então, a gente presta um serviço de consultoria técnica para os restaurantes parceiros da gente, ou para um restaurante de visibilidade, ou para um restaurante que tem alto potencial de compra. Então, a gente presta esse serviço de consultoria que muitas das vezes os restaurantes iam estar pagando para ter. Então, olha, é um benefício. Você, no dono de hamburgueria, grava essa carinha, porque aí agora você liga na Seara e fala, então, eu vi o João falando, fala aí com o seu distribuidor, quero montar um prato novo. Fala aí que vocês... tô indo com volume legal, ou tô usando ingredientes diferentes, tenho algum destaque aqui na minha cidade, quero fechar uma parceria. Muita gente não sabe disso, mas é um serviço que a Seara presta, né? Além da venda de produtos, a Seara tem um bônus, um prêmio. Isso. Né? Mais do que um serviço, é um prêmio para alguns clientes. Então, de oferecer esses consultores. E aí você vai lá na cozinha do cara, você se mete no cardápio, como é que é? Então, a gente primeiro entende a necessidade do cliente, só contextualizar. Daí, acima de mim tem a Érica, que é a nossa gestora, e eu fico com Sudeste e Nordeste, e a Márcia fica com São Paulo e Sul. Então, São Paulo, vocês vão ser atendidos pela Márcia, que também é craque, entende muito de produto. Vi aula dela lá na Nuga também. Sobre tendências de salsicha. Ela é incrível. Incrível. Não, e aí você faz esse serviço. Queria entender como é que é esse serviço. Você chega lá e mete o dedo no cardápio do cara? Então, normalmente é uma demanda, a gente tem uma conversa anterior a eu ir lá. Então, a gente entende a demanda, o que esse cara quer. Ele quer montar um cardápio? Ele quer desenvolver um prato? Porque a gente tem algumas frentes. Eu posso ir lá só para demonstrar como é que faz o nosso produto da melhor maneira possível, para esse cara não ter chance de errar, para a gente ajuda a entender como é que ele vai armazenar, como ele vai porcionar, adaptar o nosso produto na operação dele e demonstrar como é que faz. Isso é um ponto, tá? Desenvolvimento de cardápio. Então, às vezes, ele vai mudar o cardápio e ele quer que a gente ajude a desenvolver pratos dentro do nosso portfólio. Então, também isso é um outro segmento. A gente desenvolve esse cardápio para ele. Por exemplo, tem um restaurante que a gente conseguiu colocar 10 produtos nossos e pela demanda do operador, com guarnição, proteína e molho. Então, a gente criou esse cardápio para o operador. E é isso. E a gente tem o trabalho que daí fica mais para a Érica, que é a nossa gestora, que como ela tem essa expertise de fábrica, indústria, ela tem mais esse contato com o P&D. Então, grandes contas globais,
McDonald's, Burger King, enfim. As redes. As redes, KFC. Como ela tem essa expertise que ela vem dentro da indústria, ela faz esse link com mais facilidade, com mais experiência. Para conseguir entender a necessidade, né? Qual é a demanda dos restaurantes e levar para a galera de P&D, pesquisa e desenvolvimento. Isso. A galera que está lá na fábrica pensando quais vão ser os novos produtos que a Seara vai lançar. Isso. Ou como melhorar produtos que já estão em linha. Exato. E vocês também têm isso. Como vocês entendem a operação, vocês trazem isso de volta para a Seara. Isso. Né? Esse time que cuida disso, de levar e falar, esse empanamento aqui, sacamos que isso pode melhorar, ou esse mesmo produto com empanamento diferente pode ter mais uso numa outra categoria. É mais analítico. Acho que é parecido com o que a gente faz com o pequeno operador, só que em outra proporção. Então, a gente recebe um briefing dessas marcas, entende o que eles querem para uma data tal, para o ano tal, a gente estuda esse briefing e desenvolve um cardápio em cima disso, propostas de produto em cima disso. E aí, nesses últimos anos, a Seara lançou muitas soluções com frango. Muitas soluções. Chicken Supreme que já é super difundido no mercado. Douradíssimo no Brasil. Galera de hambúrguer, não tem nem como dizer que não conhece. Só que todo mundo usa muito como entrada, é aquilo ali, porçãozinha, fritas ou chicken supreme, beleza. Não sai muito dessa... é o frango moído, moldado, com empanamento mais fininho. E aí a Seara começou a trazer um monte de alternativas. Isso. Né? Um que seria, de alguma forma, um concorrente, não é um concorrente, né? Mas assim, um substituto direto, que são os chicken fingers, que é a tira íntegra de frango com empanamento mais crocante. Como é que, assim... Por que frango? Queria assim, que você contasse um pouco mais sobre isso. Porque a gente tem falado, a gente tem mostrado receitas aqui, inclusive já mostramos vários usando produtos da Seara, que frango tá aí. A gente apontava como tendência uns 2 anos atrás, agora é uma realidade, não dá nem para dizer que é uma tendência, já está aí. E uma indústria do tamanho da Seara não estaria investindo o que investe numa categoria se o negócio não fosse... Por brincadeira. Né? Exato. É mais um reforço de que a gente não está ensinando receitas de frango aleatoriamente, né? Preste atenção. É tudo calculado. O mercado exterior ele já difundiu muito, assim, muito... Frangos crocantes, frangos empanados, Estados Unidos, Inglaterra, Europa, já é muito popular, né? Então, assim, é um mercado muito explorado lá fora. A gente analisou e viu que existe esse gap, esse buraco no Brasil, e é uma tendência. Tudo começa lá fora, as tendências começam lá fora e depois chega no Brasil. Daí a gente vê que grandes marcas começam a abrir submarcas só de frangos empanados, só de frangos crocantes. Então a gente chega para entrar com a solução para esse mercado. Então, assim, trazendo praticidade, trazendo produto pronto, de qualidade e com várias categorias. Como você falou, a gente tem o Chicken Supreme, que tem uma vertente. Ele é um empanado 100% de peito de frango, músculo íntegro, na massinha de tempurá. Então, ele tem essa característica que não vai sujar o óleo, enfim, super suculento, bem gostoso. E daí a gente já tem os empanados de músculo íntegro, que é o Chicken Finger. Músculo íntegro é uma tira de frango mesmo. Exatamente. É o músculo do frango sem ser processado. Então, você vai comer ali, você vai ver a fibra do frango, enfim. Com a tecnologia e o padrão que a indústria consegue proporcionar. Que eu acho que assim, que são pontos aí... Toda vez que a gente fala de algum produto industrializado, tem um pouco de... Às vezes tem preconceito, tem, né, essas questões de... Pô, mas eu posso fazer na minha hamburgueria. Por que eu vou comprar um negócio? Pode fazer na hamburgueria. Pode fazer. Só que essa questão de sujar o óleo, para mim, de cara, já é um negócio... Tem vários estudos, né, que vocês desenvolvem para ter um produto que vai sujar menos o óleo. Então, eu gasto menos... Às vezes as pessoas fazem essa conta básica. Mas se eu comprar o quilo do frango, o quilo da panko e da dúzia de ovos... Eu gasto menos fazendo o meu próprio frango. Só que a pessoa não põe na conta que ela tem hora homem, que ela precisa treinar uma equipe, que o padrão que a indústria tem, ela nunca vai ter, que a quantidade de óleo que ela vai trocar. Então, tudo isso precisa entrar na conta. Eu falei brincando que você pode fazer, de fato você pode fazer, mas imagina o trabalho que você tem de pegar um peito de frango, processar ele, temperar ele, carne de frango crua para ser manipulado exige um cuidado... O Brasil é muito, muito rígido, né? Um dos países mais rígidos em relação à vigilância. De certa forma tem que ser, porque lógico. Assim,
país tropical super quente. Então, assim, o risco de você ter uma contaminação cruzada manipulando esse produto altíssimo. E tem uma característica, a galera de hamburgueria que fala, eu posso fazer o meu, eu já tenho meu moedor aqui porque eu já faço o meu blend. Você não pode moer assim, moer o seu blend, depois você vai moer o frango. Tem que fazer um tipo de esterilização muito específico se você for usar o mesmo moedor. O recomendado é que você tenha 2 áreas de manipulação diferentes, Exato. Uma para cada proteína. Então não é uma coisa não ter simples. chance de você ter contaminação cruzada, porque é diferente você processar uma carne vermelha e você processar uma carne de frango, uma carne branca, né? O risco de você ter uma contaminação com a carne de branca, com a carne de frango, é bem maior, assim. Tem salmonela, enfim, tem uma série de coisas que a gente tem que tomar cuidado. E a indústria consegue entregar isso com uma qualidade, assim, perfeita. E quando a gente fala de frango íntegro, mesmo assim, pega o peito de frango, né? Passa lá numa máquina que vai cortar as tiras com tantos gramas, daquele tamanho e aquele padrão. Padronização. Só que é o frango empanado. Frango, exato. A gente está falando de produtos industrializados. Isso. Quer dizer, eles se beneficiam de um processo industrial para garantir padrão. Não é um produto ultraprocessado. Não. Onde a gente taca um monte de aditivo e outros componentes, né? Que são coisas diferentes. Exatamente. No caso dos frangos, a gente está falando... A maioria dos produtos, frango. A gente está falando de frango íntegro. O Chicken Supreme, que é um peito de frango processado e moldado, ele é 100% peito de frango. 100% peito de frango. Não tem nenhuma outra carne ali dentro. É 100% peito de frango. E a gente tem essa tecnologia que agrega muito para o consumidor final. Por exemplo, todos os nossos empanados de músculo íntegro, eles passam por um processo dentro da indústria chamado tambleamento. É como se fosse uma salmoura. Uma palavra hoje. Eu acho bem interessante essas partes técnicas. É uma salmoura. Salmoura a gente sabe que é para a gente conseguir trazer suculência, né, através de um processo de osmose para a proteína. E nesse processo de tambleamento, ele entra nessa salmoura, entra um tamborzão, como se fosse um tamborzão, ele fica girando para quebrar a fibra, né? Então, a chance de você pegar esse produto, colocar o seu funcionário para fazer, vai que esse cara um dia tá de mau humor, terminou com a mulher, enfim, esquece o frango na fritadeira. A chance desse cara conseguir deixar essa proteína, esse produto seco, é dificílimo. Entendi. Então, assim, a gente consegue ter uma margem de erro bem menor. Por conta da tecnologia que a indústria consegue oferecer. O padrão, a tecnologia, a praticidade, é você conseguir tirar da embalagem, fritar, sem ter manipulação. A gente tem alguns produtos que tem uma embalagem que já é uma porção, então você ainda consegue evitar esse porcionamento. Mas aí agora eu vou fazer um contraponto. Tá. O produto é ótimo, incrível, seguro, padronizado, saboroso, tudo isso. Só que é o mesmo produto para todo mundo. Isso. E aí, como é que as hamburguerias vão se diferenciar se todo mundo quer servir Chicken Supreme de entrada, vai fazer... a gente está falando que sanduíche de frango é uma tendência, tem a solução, que é o Chicken Supreme Burger. Por que o meu vai ser diferente de um McChicken ou de qualquer outra hamburgueria da esquina? Como é que as pessoas conseguem se diferenciar? Queria que você falasse sobre isso. Ótimo. Porque o produto é o mesmo. O produto é o mesmo. Eu acho que, assim, para todas as categorias, o produto é o mesmo. Se você enxergar o produto do mesmo ponto de vista, ele sempre vai ser igual. Ele sempre vai ser um empanado de frango, enfim. Eu acho que, assim, é legal a gente conseguir oferecer essa liberdade para o operador de colocar o diferencial dele no produto. E como é que ele faz isso? Eu gosto muito de analisar tendência e ver o que está rolando fora do país. Ou, assim, referências que eu tenho, referências afetivas, que às vezes eu vou em um restaurante, gosto, tento trazer algo diferente. Então, assim, eu acho que é legal a gente trazer sempre essa característica. Você mesmo disse na sua aula que trazer molhos diferentes é legal, trazer processos de montagem diferente é legal. Ontem, na minha aula da Anuga, eu fiz um Chicken Supreme que, assim, completamente diferente do normal. A gente usou eu peguei o Chicken Supreme e a gente colocou ele dentro de um espetinho. Então, para fazer uma analogia com o yakitori, que é aquele churrasco coreano que está super em alta também, continuando um pouco nessa onda oriental. Peguei uma maionese super simples de sriracha com... Sriracha, botei um pouquinho de shoyu para trazer o umami. Em vez de colocar um pote do lado, a gente botou ela dentro de uma bisnaga, botou gotas em cima do Chicken Supreme. Você trouxe a frescura da cozinha francesa? Trouxe. Gergelim branco, preto e cebolinha. Cara, eu comecei e até eu terminar durou 10 minutos isso.
Então, assim, é a roupagem. Como é que você vai apresentar esse produto de uma maneira diferente, né? Como é que você vai fazer o que todo mundo faz e apresentar de uma maneira diferente? Então, principalmente, a apresentação... Eu acho que a apresentação... E molho, ou o que você for Acho que a colocar. apresentação, o molho... Como a base do produto é a mesma, ele te dá a liberdade para você colocar característica da sua cozinha nele. Eu acho que é de extrema... E é uma tecla que a gente bate muito... aqui no Hambúrguer Perfeito, de identidade. Exato. É descobrir, assim, entender o que é a sua essência, o que só você tem e como que você vai conseguir transportar isso para os seus pratos. Não só para uma embalagem da hora que você vai fazer, com a sua marca, com uma ilustração, mas como é que essa pegada vai aparecer no seu cardápio, Porque né? se você for ter uma hamburgueria só para vender hambúrguer, vai ser igual a de todas. Mas assim, como é que você consegue colocar sua identidade, um pouco de quem é você no produto? Né? Então, assim, o produto ele te dá a liberdade para fazer isso. O que eu gosto muito de fazer, e foi uma dica que eu dei na aula, é a gente, assim, analisar o que está acontecendo fora do país. A gente sabe hoje que a gastronomia oriental tá completamente em alta. As tendências, elas sempre estão... É rotativo, né? Então, acho que de 2 em 2 anos acaba que tem um país que fica na frente. Há um tempo atrás eram os países nórdicos. Então, assim, a gente aprendeu o que era picles, métodos de conserva. Então, a gente começou a fazer picles de cenoura, beterraba, rabanete... Picles de cebola a gente não via, nem sabia. A gente não sabia o que era picles. Picles de cebola hoje nas hamburguerias é comum, é normal, igual cebola caramelizada, né? Antigamente, picles era só picles de pepino, né? A gente descobriu que não é mais isso. As fermentações, enfim. Daí depois veio Espanha. A gente vê aioli nas hamburguerias até hoje. Então isso acho que é derivado dessa tendência da Espanha. Agora a gente está vendo muito o mundo oriental chegando com tudo. Eu acho que você até falou que deixou de ser tendência e já Isso, assim, já é o que está rodando, tem né? A gente fica atrás de pesquisa, não só para entender o que está rolando de tendências e pesquisas de comida, mas tudo, né? O que as pessoas estão consumindo de forma geral. E o consumo de cultura, o que mais tem crescido no Brasil, inclusive, assim, isso está muito forte, são os doramas. Isso. Que você falou, nem sabia o que era dorama. Nem sabia o que era dorama, Muita gente assiste e geralmente a pessoa começa a assistir vários. E os doramas, para quem não conhece, são as novelas coreanas. Me explica, porque eu não sabia. São novelas coreanas de baixo orçamento comparado às grandes produções de novelas no Brasil. E aí uma característica, quando você precisa produzir qualquer coisa audiovisual e você tem pouco orçamento, você faz em ambientes controlados. Né? Porque você vai gravar uma externa, uma cena no meio da rua, tem muita coisa para você controlar. E aí os doramas, quem assiste e nunca se deu conta, vai se reconhecer agora, tem muitas cenas gravadas em carro, os personagens dentro do carro conversando, porque é fechadinha a cena ali, beleza de fazer, dentro de casa e em restaurante. Os pontos de encontro é sempre num restaurante. E acaba que quem se beneficia com isso é a gente, né? Porque eles acabam mostrando hábitos de consumo E é isso que tá rolando. As pessoas comem muito frango frito e porco também. Empanado, frito e tal. Mas principalmente frango. É base de muitos pratos. E as pessoas estão assistindo isso e isso está fazendo cada vez mais parte. Né? E aí você tá lá assistindo um dorama, pensa, eu vou pedir alguma coisa para comer agora. O que eu vou pedir? Frango. É bem legal. Ou você até pensa, vou pedir um hambúrguer, vou pedir uma pizza, né? Nos lugares que você já está acostumado a pedir, mas aí você olha lá e fala, pô, os caras têm aqui, ó, um frango com maionese, sei lá, com um molho de ostra, com uma coisa que eu vi eles comentando, até com gochujang, com algum elemento que eu já ouvi o nome numa série, vou pedir de curioso. Mas acho que isso é bem legal. E para reforçar a pergunta que você me fez, é exatamente isso. Assim, o que você gosta de comer? Qual é a sua identidade? O que você está vendo na cena que você acha inspirador para você trazer para o seu produto? O produto, ele é gostoso por si só, ele tem uma base neutra, então ele te dá essa permissão para você criar e colocar sabores diferentes. Você mesmo fez uma coxinha empanada com sweet chili que ficou animal. Eu fiz um truque de sweet chili, tá, gente? Se alguém quiser aprender a receita, eu deixo aqui nos comentários, eu posso... E também em 15 minutos... Se vocês quiserem que grave um vídeo, eu fiz um sweet chili em 15 minutos... Besuntou no frango, o pessoal já tava comendo em 15 minutos, assim, então, cara... enquanto foi o frango pra fritadeira e reduzindo. Eu reduzi ali na panela, num truque, tirei, lambrequei, gergelim preto, ali cebolinha... Ali você conseguiu colocar o seu diferencial com uma operação super curta, uma operação de evento super enxuta, todo mundo comeu. Então, acho que é muito isso, assim. Como é que você consegue colocar o seu diferencial? O que você gosta de comer? O que te inspira?
E pensando em molhos, quando eu participei do stand da Seara lá na Nuga, uma coisa que eu fiz questão foi, cara, eu vou até ensinar 2, 3 molhos usando maionese de base, mas vou tentar fazer o máximo de molhos que não envolvam maionese. Exato. Porque a gente tem essa associação, é comum que a gente faça essa associação direta, né? De molho para maionese. Preciso criar um molho, a base é maionese. Nas hamburguerias, isso é uma característica forte. Isso é realidade, né? E aí... Inclusive, você fez um com... Cara, esse aí eu fiquei de cara, com pasta de amendoim. Que eu usei mostarda como base. Ficou uma delícia, uma delícia. E a pasta aí... de amendoim traz um sabor completamente diferente, que combina muito com frango, inclusive, né? E é uma coisa que a gente não usa tanto, mas, cara, é só amendoim, né? Então, pasta de amendoim é 100% amendoim. Triturado ali até chegar naquele ponto, começar a soltar o óleo. Então, a gente tem untuosidade, tem sabor, traz... E eu gosto de sugerir... Principalmente quando a gente vai usar um produto como esses que a gente encontra na indústria hoje, com muita qualidade, mas que acabam sendo mais do mesmo. Se você simplesmente pega uma embalagem linda dessa e serve aqui, ó, uma porção de chicken fingers. E assim... E aí é igual, qualquer um pode ter. É igual, vai ficar ótimo. Vai ser gostoso? Vai vender, vai. Só que você vai vender essa porção, sei lá, por R$12. Só que se você fizer isso aí... Colocar um molho diferente ou uma cebolinha em cima, um gergelim branco preto, lá, você aumenta o valor agregado do produto. Aí você vai de 12 para 18 num negócio, você né? consegue quase dobrar o valor, aumentar o seu ticket médio com um investimento super curto, super pequeno em cima do produto. Então, eu acho que é muito isso, essa customização, né? A gente falou muito de como você mudar a proteína, a composição da proteína no prato. Então, assim, é você enxergar um empanado que às vezes ia ser como um acompanhamento ou só uma fritura e tentar levar ele como uma proteína principal. Se inspirar em sabores do mundo, em tendências do que está acontecendo e trazer essa customização para os frangos crocantes, que é uma categoria que te permite te dar essa liberdade para fazer isso. E uma coisa que eu acho que também vale para a galera que fica receosa, assim, será que o meu público vai aderir ou não? Testa. Faz um sanduíche do mês. Cara, eu já tenho os chicken fingers na entrada. Não sei se vale a pena eu ter um disco para fazer um sanduíche. Pega o pão, coloca 3, 4 tiras de chicken fingers. Besunta ele em algum molho. Faz uma saladinha, alguma coisa ali. Monta um sanduíche. Lança como um especial do mês. Coxinha. Não sei se a galera come coisa picante ou não. Pega um Super Bowl, um evento desse que tem uma pegada mais americana, assim, ou se sua hamburgueria tem essa temática, né, de ser mais americanona. Pega, inspirado nas Buffalo Wings, faz um molho de blue cheese, serve junto com umas coxinhas picantes. E é super prático. Depois que você tem uma base de molhos que uma hamburgueria já tem, você fazer adaptação, acrescentar um ingrediente ou outro e mudar a composição do prato e pegar... Exatamente o que você falou. É você pegar um produto que seria um acompanhamento, um finger, que ia ser um acompanhamento de hambúrguer, você consegue transformar esse cara em uma proteína principal do seu sanduíche. Então, assim, você muda, né? Ele deixa de ser só uma entrada e você consegue transformar ele em um componente principal pro seu prato. O que eu acho muito legal que a consultoria técnica também oferece, que como a gente vem de dentro de cozinha, a gente consegue trazer essa liberdade que a gente tem do mundo da cozinha para o universo do hambúrguer. Eu estava falando isso ontem com o João do creme americano. Inclusive, creme americano é um produto sensacional. E igual é um cara que quem não conhece também. Precisa conhecer. Mas creme americano é uma base para milkshake. A gente também já gravou um monte de receita. Ele é super parceiro nosso. E a gente inventa umas João é parceiro de todo mundo, assim, né? O cara é maravilhoso. É um cara, E é um produto incrível também, que segue essa mesma lógica que a gente está falando. É uma base para milkshake. Se você só bater ela com leite, vai ser igual a qualquer lugar. Mas você consegue transformar em uma infinidade de produtos, facilitando muito a operação. Porque você não precisa ter mais um sorvete de creme, um sorvete de chocolate, um sorvete de morango, um monte de sorvete. Você tem uma base neutra. E cadê a sua identidade? É o que a gente está falando. O que está acontecendo na... Imprime ali o seu DNA. Exatamente. Mas e aí você contou que estava trocando ideia com o João. Isso, estava trocando ideia com ele. E, cara, hambúrguer, pizzaria, acho que a gente acaba dividindo muito, né, do universo da cozinha, mas é tudo cozinha, é tudo comida. Então, assim, eu acho que é muito... Isso é uma coisa que a consultoria técnica oferece, que a gente trazer essa liberdade, as inspirações do mundo da cozinha para um universo que acho que
acabou se separando um pouco da cozinha, mas é cozinha, é comida, é gastronomia, para o universo do hambúrguer. Então, acho que pegar inspirações de pratos normais, assim, não necessariamente de hambúrguer, mas frequenta restaurante. Não vão colocar uma conchada de estrogonofe em cima de um hambúrguer disco de carne com queijo, pelo amor de Deus. Não é isso. Mas você pode, sei lá, inspirado no estrogonofe, ter um champignon salteado. Exato. Né? Pegar um fundo de carne para adicionar na sua maionese e fazer um molho. Eu tô vendo muito a galera lá de fora fazendo uma demi-glace, reduzindo um caldo de carne, que é um molho, é uma redução de caldo de carne. Você pode colocar um pouco de vinho, enfim, ou algum destilado, algum álcool, reduzir com cogumelo, enfim, você joga isso em cima do hambúrguer. Então você vê assim, tem muita técnica que vem da cozinha, entra pro mundo do hambúrguer e estoura, é sucesso. É legal, acho que a gente sair um pouco da caixa, pensar, procurar referências em outras vertentes e trazer para o mundo do hambúrguer. Isso é uma coisa... Eu acho muito legal essa liberdade que a gente tem na Seara de poder fazer isso, trazer isso para o food service, que é um universo de produto pronto, né? De comida pronta, de praticidade, mas a gente tem essa liberdade de trazer essa técnica, trazer essa inspiração para o dia a dia dos operadores. Muito bom, João. Acho que falamos bastante, demos várias dicas. E a galera que está assistindo, se tiver perguntas para o João, você acessa depois os comentários, responde a galera. Me comprometo. Olha aí, gente. Me comprometo. E, gente, Rio de Janeiro, Sudeste e Nordeste, quem estiver precisando de apoio da consultoria técnica para desenvolver algum prato, desenvolver algum produto, desenvolver alguma parceria, a gente está super disposto. São Paulo, Sul, a mesma coisa. A Marcinha que manda muito, acho que ela tem que vir aqui também. Vamos trazer a Marcinha para... É legal trazer outra visão, ela tem outra formação. Outra visão, exato. Outras referências, enfim. Então, acho que é muito bacana. E aí, pra gente acabar, queria... Aquelas que você não combina, né? O quê? Já falamos que frango não é tendência, tá? Aí já é realidade, mas tem que ter alguma tendência. O que você apostaria? O que vem aí agora? Se tivesse que apostar aí... Eu aposto a gente conseguir enxergar a proteína, o frango, porque acho que isso que eu falei, a gente está muito acostumado a achar que ele é só acompanhamento. Ele é só acompanhamento, ele é só porção, ele é só tira-gosto. Eu aposto que ele vai começar a ser enxergado como componente principal de um prato. Tá. Então, assim, você montar um PF, sendo assim que a proteína principal vai ser algum tipo de frango crocante. Eu enxergo dessa forma. Porque justamente por ele ter essa facilidade na operação, versatilidade, e é um produto que, assim, é difícil ter alguém que não goste. Agora, sem ser frango... Sem ser frango... Outros tipos de sanduíche, o que você acha que vem? Porque hambúrguer, gente, vamos combinar, hambúrguer não é moda, não posso dizer também. Porque aí depois a onda do hambúrguer, já sabemos, não é isso. Então, o hambúrguer já está aí, não é uma moda. A onda já passou e ele continua... O que eu enxergo como tendência, eu acho que assim, hoje o consumidor ele procura muito uma solução de prato. Uma solução de prato único. Então você vê que tem, por exemplo, vários bares voltando, né? Bares tradicionais voltando. Uma comida um pouco mais simples, uma comida mais democrática. E eu acho que assim, isso é uma coisa que eu enxergo muito, pelo menos no Rio de Janeiro. O cara querendo só comer um prato simples, um PF de qualidade, às vezes com um pouco mais de técnica, mas é um PF. Não é um prato que você vai ter que montar, você vai ter que pedir vários componentes separados, enfim. Eu acho que o PF, um prato feito... O operador entregar uma solução. Isso. Eu vou chegar lá, vou olhar no cardápio, eu vou pedir isso aqui e beleza, é uma refeição. Eu quero chegar no restaurante, eu não quero quebrar a cabeça. Eu quero ter um prato que ele vai me chamar atenção, eu vou consumir, eu vou sair satisfeito, ponto. Então, é facilitar a operação. Você acredita em cardápios mais enxutos? Sim, 100%. Cardápio enxuto, acho que é. Com opções fáceis da pessoa decidir e que ela consiga ter uma refeição completa ali. Isso. Você falou de resgatar o negócio do PF. Eu vou aí trazer uma coisa que eu também tenho observado, que acho que é um pouco do momento... Principalmente pós-pandemia, todo mundo voltou muito para casa, né? E ficou naquela, eu vou fazer meu próprio pão, vou alimentar meu fermento. Então, todo mundo em casa ali. Mas esse resgate também trouxe um pouco da comida afetiva, assim. Muito, já 100%. Que eu tô aqui, vou aproveitar e vou fazer... Esse é um que eu sei que rolou na minha famia. Como é que aquele enroladinho de salsicha que a vovó fazia? Aquele pãozinho de cebola da minha mãe. Sacanagem, não sei se conhecem. A Marcinha até me falou que tem outros nomes. Mas
faz com salsicha ou com mortadela. É um Na minha espetinho, família, né? é tipo uns mini É espetinhos. quase um canapé, né? Um espetinho. E é que a gente faz um vinagrete, deixa Isso, de molho no vinagrete ali o negócio. Então, esses outros embutidos, eu acho que também vem com a memória afetiva, esse momento que todo mundo resgatou. O que eu comia lá antigamente? Porque teve a onda muito... Antes da pandemia, estava todo mundo indo para um caminho de... Sofisticação total. Complexidade, Isso. enfim. Eu acho que teve essa mudança forte do consumidor, ele querendo simplicidade, uma comida boa, uma comida que também possa impressionar ele, mas que ele não vai ter que ficar quebrando a cabeça pensando no que ele vai pedir, E quantas uma coisa que opções. reforça essa minha teoria é que toda vez que a gente posta um vídeo de um dogão clássico de carrinho de lanche... Viraliza. Cheio de coisa, assim, muito completo, que aquilo é um negócio de meio quilo, uma refeição, bomba. Toda vez que a gente traz esse conteúdo, a galera engaja muito forte. E eu acho que existe o papel da gastronomia um pouco mais complexa, que ela vai fazer você abrir a cabeça, enxergar outros caminhos que você não consegue enxergar. Mas, assim, o consumidor, ele se identifica com algo que vai trazer conforto, com algo simples, algo não tão complexo. Você vê a quantidade de bares e botecos e botiquins que estão abrindo. Eu sou consumidor, adoro. Isso, eu assim, me satisfaz muito ir para um lugar que eu vou comer um prato, um PF, desde o simples ao mais sofisticado, mas com essa simplicidade de você chegar e comer o que você quer, assim. Boa. Sabe? João, muito obrigada. Queria que você falasse para aquela câmera ali, por favor. Se despedir, deixar contato, onde as pessoas te encontram, como é que elas conseguem aí tirar as dúvidas sobre esse serviço que você falou. Pode mandar. Perfeito. Primeiro eu queria agradecer muito. Eu acompanho o canal de vocês. Muito obrigada. Desde que começou, assim, eu me lembro que eu vi vocês entrevistando o Santi do... Na época era Underdog ainda. Primeira vez que eu vi vários vídeos, então assim, tá aqui hoje pra mim é uma realização, eu fico bem feliz. Meu Instagram é João Lucas Baggio. Lá vocês podem me mandar mensagem, enfim. Se vocês têm uma operação e é atendido por algum vendedor da Seara e quer ter essa consultoria, é só entrar em contato com eles, falar que você quer ter esse tipo de atendimento e a gente vai atender, a gente vai correr atrás. E é isso, pessoal. Agradeço, muita oportunidade. Feliz demais, espero voltar. Bora. Temos muito assunto. Quem sabe a gente volta numa próxima juntos na cozinha. Acho ótimo. Você botar a mão na massa, além de falar. Acho ótimo. E para você que chegou até aqui, muito obrigada. Por favor, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal. Até a próxima. Valeu!